Aula 2, reabsorção e secreção renal. Pessoal, nós vamos falar hoje sobre reabsorção e secreção renal, tá? Que são processos importantes da formação da urina. Como é que se forma a urina? Filtração, reabsorção e secreção, certo? Então nós vamos falar hoje de reabsorção e secreção. Ok, vamos lá. Então nós temos nesse slide aqui o seguinte, no lado direito nós temos a filtração, se nós descermos lá nós temos a excreção e do lado esquerdo embaixo nós temos a reabsorção. Então o que foi que aconteceu? Aquele sangue que chegou no rim pela artéria renal e adentrou ao néfron pela arteríola aferente, ele sofreu um processo de filtração e aquilo foi jogado lá no lúmen. Boa parte daquilo, quando eu digo boa parte, é 99%. Ele tem que sair daquele lúmen ali e voltar ali para aquele capilar peritubular. Esse processo é o que a gente vai chamar de reabsorção, tá? Ele vai sair, o que foi filtrado, ele tem que voltar para a corrente sanguínea. Então nós temos ali a reabsorção pela via paracelular, que ela acontece entre as células que revestem um túbulo. Nós temos pela via transcelular, que utiliza transportes, né? Transportes exemplificados ali, transporte ativo, que vai gastar ATP, transporte passivo, quer seja por difusão simples ou difusão facilitada, e também pela osmose, tá? Então vai sair do lúmen e vai retornar lá para o capilar peritubular. Isso é a reabsorção, certo? Ok. Esse slide aqui, ele mostra o seguinte, mais de 90% desse processo de reabsorção, ele acontece no túbulo contorcido proximal. Então nós temos um slide aqui que ele mostra ali no eixo do X, né, na horizontal de vocês, o percentual do comprimento total do túbulo proximal. Então, de 0 até 100%. Nós temos aqui na vertical a concentração, né, desses elementos lá no líquido tubular. Então, olha o que é que acontece. Nós temos substâncias ali que eles começaram com 1, e eles tendem a diminuir a concentração. O que? HCO3-, que é o íon bicarbonato, glicose e nós temos aminoácidos. Por que a concentração deles diminuiu? E ele estava com 1 no início do túbulo contorcido proximal? Porque eles voltaram para a corrente sanguínea. Eles sofreram exatamente o que? Reabsorção. Se nós pegarmos ali ureia e creatinina, a gente observa que a concentração deles cresceu lá no túbulo. Por quê? Eles não foram reabsorvidos. Eles sofreram um negócio chamado de secreção, tá? Então, bicarbonato, HCO3-, glicose e aminoácidos reabsorvidos. Creatinina e ureia secretados. Vamos entender qual é a base disso daqui. A base é transporte ou então controle hormonal. Só que esse controle hormonal, feito por esses hormônios aqui, aldosterona, angiotensina 2, ADH, peptídeo natriurético atrial e paratormônio, acontecem lá no túbulo contorcido distal. No túbulo proximal, são mecanismos de transporte, quer seja transporte ativo, quer seja transporte passivo. Qual é a base disso daqui? O que impulsiona tudo isso daqui é o transporte de sódio. Para ser mais específico, a bomba de sódio e potássio. Então vamos entender esse slidezinho que está sendo mostrado aqui. Eu tenho aqui em amarelo, no lado esquerdo de vocês, exemplificado com o número 1, a concentração de sódio. Então aquele sangue que adentra o glomérulo, que adentra a estrutura renal, aquilo que é filtrado, a concentração dele é muito rica em sódio. Está ali no amarelo no 1.
o sódio tem uma tendência natural a se movimentar para aquela região azul ali, ó, mostrado no slide, que é o que? É a célula que reveste o túbulo. Então, o sódio, ele vai a favor do seu gradiente de concentração. Aí ele começa a ficar com alta concentração ali dentro da célula. Isso não pode acontecer, porque se o sódio fica muito ali dentro, ele começa a atrair água. E aí nós temos lá mostrado em 2 a bomba de sódio e potássio. Olha o que é que ela está fazendo. Ela está pegando o sódio e está jogando ele para fora, para o outro lado, lá para o líquido intersticial. Nós temos aqui em amarelo, pessoal, o lúmen do túbulo. Nós temos na parte central a célula que reveste o túbulo proximal. E nós temos no lado direito de você o líquido intersticial. Então, ó, a bomba de sódio e potássio, ela começa a retirar esse sódio que estava ali dentro do azul, ó, da célula, e começa a ele jogar para fora. E começa a trocar por quem? Pelo potássio. Então, o sódio, que tinha alta concentração após a filtração aqui no amarelo, adentrou a célula do túbulo que está em azul a favor do gradiente de concentração, foi jogado para fora pela bomba de sódio e potássio. Isso é o princípio. O que é que isso induz? Vamos lá. Olha o que é que isso aqui induziu. Nós temos ali em 1 esse processo, ó, sódio. Sódio no amarelo, adentrou para dentro da célula e a bomba de sódio e potássio jogou ele lá para o líquido intersticial, extracelular. O sódio, ele tem carga o quê, pessoal? Positiva, lembram? Tem uma carga positiva. Ele começa a atrair quem? Os íons de carga negativa. Como é que eu chamo esses íons de carga negativa? Ânions, mostrado ali em 2. Que ânions? Cloro, bicarbonato, fosfato, qualquer íon que tenha carga negativa. Aí começa a se acumular no líquido extracelular, no líquido intersticial, sódio e íons. Começa a aumentar quem? A concentração. Ele começa a atrair quem? Em 3, ó, a água. A água começa a vir como? Por osmose. Então, olha aí, reabsorvemos sódio, reabsorvemos cloro, bicarbonato, fosfato e água. Quando eu retiro a água, o que é que acontece com aqueles íons de carga positiva? Não mais ânions, os cátions. Que cátions? O cálcio, o potássio. Eles começam a se concentrar, porque eu retirei a água, eles ficam com alta concentração. E aí eles começam a serem reabsorvidos a favor de quê? Do seu gradiente de concentração. É isso que acontece. Isso é o princípio da reabsorção. Então, recapitulando, galera, a gente tinha muito sódio, pós-filtração. Adentrou a célula que reveste o túbulo. A bomba de sódio e potássio joga ele para fora. Começa a se acumular, tem carga positiva. Começa a atrair quem? Em 2, os ânions de carga negativa. Começa a se acumular. Muita concentração. Favorece quem? A saída de quem? Da água. Por que mecanismo? Osmose. Quando a água sai, os íons de carga positiva ficam concentrados. Começam a passar pelo seu gradiente de concentração. Esse é o princípio da reabsorção, tá? Uma outra substância importante é a glicose. 100% da glicose que é filtrada, ela é reabsorvida. A gente não elimina a glicose na urina. Ela tem que ser 100% reabsorvida. Olha o princípio de reabsorção da glicose. Eu tenho 2 mecanismos. Novamente, amarelo, a alta concentração de sódio pós-filtração. O sódio começa a adentrar na célula que reveste o túbulo. Lembram do cotransporte com glicose? Um transporte ativo secundário, a glicose se beneficia desse carreador e adentra a célula. Começa a se concentrar. Aí, do outro lado, representado ali em 2, vem lá um carreador específico para a glicose, de fusão facilitada. Qual é esse transportador? É o glute. Ele pega a glicose e joga para o outro lado. Ou seja, a glicose foi o quê? Reabsorvida. Ok? Então, nós temos aqui, ó, um resumo disso daqui. Desse lado esquerdo, a luz do túbulo. No meio, a célula do túbulo proximal. Do outro lado, o sangue. Quando sai da luz do túbulo renal para o sangue, eu tenho reabsorção.
Quando sai do sangue e vem para a luz do túbulo renal, eu tenho secreção. Então, eu tenho aqui sódio e glicose, cotransporte. Glicose se acumulou, eu tenho ali embaixo, do lado direito, um carreador para a glicose. A glicose foi reabsorvida, tá? Pessoal, então aqui nós temos um resumo de substâncias que se beneficiam do sódio para serem reabsorvidas. Tá? Então nós falamos da glicose, mas não é só a glicose. Eu tenho aqui do lado esquerdo, ó, novamente, o mesmo esquema. Do lado esquerdo a luz do túbulo renal, nós temos em azul aqui a célula da porção inicial, nós temos do lado direito ali o sangue, o capilar peritubular. Reabsorveu, saiu aqui da esquerda da luz do túbulo para o sangue. Então, nós falamos da glicose, cotransporte sódio-glicose, o primeiro, do lado esquerdo de vocês. Ali, novamente, ó, sódio e aminoácidos, são cotransportes. E fosfato, lactato ou citrato também cotransporte. Embaixo, é o que a gente vai falar já já, é a secreção. Observem, ó, que o hidrogênio ele está seguindo o caminho inverso. Ele está sendo jogado para a luz do túbulo renal. Se ele é jogado para a luz do túbulo renal, significa que ele vai embora com a urina, tá? Então, todas essas substâncias estão adentrando a célula que reveste o tubo proximal e estão passando para a luz do túbulo. Estão sendo reabsorvidas, ok? Vamos lá. Então, ó, a gente partiu do princípio que nós tínhamos sódio, que tinha uma alta concentração após filtração. Esse sódio adentrou a célula do túbulo renal. A bomba de sódio e potássio do outro lado jogou o sódio para fora. Sódio acumulou carga positiva, atraiu íons de carga negativa. Juntou esses íons, gerou uma pressão osmótica. Essa pressão osmótica atraiu água por osmose. A água saiu, os outros íons de carga positiva que não foram atraídos pelo sódio se concentraram. Gerou um gradiente de concentração, eles seguiram o mesmo caminho que sódio, água e íons de carga negativa. Aconteceu esse mesmo mecanismo com ele, mecanismo fisiológico. Aí o que é que acontece? Todos esses elementos começam a gerar uma pressão, tá certo? Essa pressão é chamada aqui de pressão coloide-osmótica. Olha aqui no nosso slide. Nós temos duas pressões. A pressão no capilar, que é a pressão hidrostática, em torno de 10 milímetros de mercúrio, e eu tenho uma pressão coloide-osmótica, feita por esses elementos. Sódio, potássio, cloro, a água, aminoácidos, glicose, em torno de 30. Ora, se eu tenho 30 de um lado e tenho 10 do outro, claro que esse 30 ele vai forçar a saída desses elementos. Essa pressão, tá certo? É uma pressão de filtração, é uma pressão de reabsorção, de ultracentrifugação. É essa pressão. E é ela que vai induzir essa reabsorção. Então, esses elementos foram reabsorvidos, tá? Além da reabsorção, nós temos a secreção. É o inverso. Se reabsorver saiu do túbulo renal para a corrente sanguínea, secretar vai sair do sangue para o túbulo renal. Se ele vai ser secretado, é porque ele vai ser eliminado, tá? Nós temos secreção em vários locais. No túbulo contorcido proximal, aí no TCP, no túbulo contorcido distal, TCD, e várias substâncias que sofrem esses processos. Sódio, hidrogênio, potássio, íons como amônia, creatinina e medicamentos. Esses elementos sofrem esse processo, tá? Principalmente elementos do metabolismo, que nós temos exemplificados aqui. Ureia, de onde é que vem a ureia? Metabolismo de aminoácido, sofre secreção. Ácido úrico, de onde é que vem esse? O metabolismo dos ácidos nucleicos, DNA e RNA, também sofrem secreção. Creatinina, do metabolismo muscular. Produtos do metabolismo da hemoglobina, degradação da hemoglobina, também sofre esse processo.
metabólitos hormonais e substâncias estranhas, drogas como fármacos, pesticidas, conservantes alimentares, tudo isso aí o organismo tem que se livrar. Como é que ele se livra? Fazendo o processo de secreção, ok? Então, galera, isso que a gente tinha para falar, reabsorção e secreção renal.